Bom, então, hoje a gente vai ver limites, né? Quando a gente chega inadvertidamente num problema como esse aqui, ó, alguém pergunta para a gente quanto que vale x ao quadrado menos 4 por x menos 2 quando x vale 2. Daí você pega lá, ó, 2 elevado ao quadrado menos 4 com 2 menos 2, isso aqui vai dar 0 divididos por 0, que vai dar o quê? Quanto que é 0 dividido por 0? 0 dividido por 0 é indeterminado. A gente não consegue saber o quanto é isso, né? Então a gente tem que conseguir algumas técnicas, né? A gente vai ver ali na frente, ó. A gente pode fazer assim, ó. 0 dividido por 0 é x. O Einstein dizia: quando você desconhece algo, chame-o de x e empenha-te em decifrá-lo. Então, a gente não sabe o que é 0 sobre 0, vamos chamar de x e ver o que é que dá para. Vamos tentar descobrir esse cara aqui. Ó. Se isso aqui é verdade, a gente tem que descobrir. Vamos pegar esse 0 aqui, passar para cá. Né? Então, 0 é igual a 0 vezes x. Né? Existe algum x que satisfaz isso aqui, ó, x vezes 0 igual a 0? Você faz essa pergunta. Ah, o 1 vezes 0 dá 0, né? Ah, mas o 10 também, 10 vezes 0 dá 0, né? O 2 também satisfaz, 2 vezes 0 dá 0. O 37,75 também satisfaz, vezes 0 dá 0. Então, qualquer x que você pense, inclusive o 0, vai satisfazer essa questão. Então, é impossível determinar um valor de x que satisfaça essa relação. Então, a gente diz que é indeterminado. Né? Vamos seguir em frente. Só para a gente ter aqui uma definição formal, né, a gente vai usar esse formato aqui. Ó. Limite de alguma função de x, essa função está em relação a x, quando x tende a algum valor, vai ter um resultado. Então, o limite de uma função, y ou f de x, quando x tende para um determinado valor m, né, é zero. Então, aquela função lá era x ao quadrado menos 4 por x menos 2. Então, a gente faz assim, ó, limite de x ao quadrado menos 4, quando o x tende, faz uma flechinha, tende a 2, é quanto? Então, esse é o jeito de fazer aquela pergunta, beleza? Esse é o jeito de fazer aquela pergunta ali. Então, só para a gente formalizar, né? Então, vamos para frente. Então, o que isso significa na prática, né? Que a gente vai fazer esse lance aí, mas como é que a gente resolve isso? Se a gente tentar resolver isso quando x é igual a 2, a gente coloca lá 2 aqui, coloca 2 aqui, vai chegar naquele 0 sobre 0, é indeterminado. A gente não sabe. Né? Fica com o cara ali de trouxa. Né? A gente não sabe. Mas existem alguns outros casos que a gente tem condições de saber. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Deixa eu fazer aqui do ladinho, ó. Limite de 3x mais 5. Esse cara aqui, ó, é o f de x, beleza? Com o x tendendo a 4, quanto é que vale? Então a gente vai fazer o 3, vamos trocar o x por 4 mais 5. Vamos ver se isso tem um resultado. Isso aqui é 5 mais 4 dá 9. Opa, desculpa, não tem parênteses aqui, né? Então não tem esse parênteses aqui.
Multiplicar primeiro, né, professor? Opa, multiplica aqui, ó. Não existe o parênteses, então aqui é 3 vezes 4 dá 12, mais 5 vai dar 17, tá? Pô, tem um valor, isso é determinado, quer dizer, tem aquele negócio que é determinístico, né? É uma coisa que vai dar um resultado e só aquele resultado. Beleza, determinamos, é um caso que tem solução, acabou, tá? Vamos pegar isso aqui, ó, limite dessa função aqui, ó. Este aqui é o y, que é a nossa função de x. Esse x não precisa ser x, pode ser g, y, z, w, qualquer coisa. A gente chama de x aqui só para facilitar, né? Quando x tende a 3. Então, isso aqui a gente vai escrever assim, ó. Limite. Qual é essa função? É x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Não se precipite. Tem gente que vê isso aqui e já vai resolver por Bhaskara, né? Isso aqui não é uma equação de segundo grau, não tem igual a zero e tal. Então, é aqui, ó. Quando x tende a 3. Beleza? Vamos ver se isso aqui tem resposta. Primeira coisa que a gente faz é substituir isso por 3. Então, 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 mais 1. 3 ao quadrado, 9, menos 6 mais 1. Isso vai dar 9 menos 6 dá 3, mais 1 dá 4. Pô, chegamos numa resposta. Tem resposta. Então, acabou. Tá? É um limite determinado. Acabou. Tá? Vamos ver esse outro aqui. Tá? Limite de x menos 2 por x menos 1 quando x tende a 2. Você substitui aqui, ó, por 2 e joga nesse x o 2. Isso aqui vai dar o quê? 2 menos 2 dá 0. Aqui vai dar 2 menos 1 dá 1. 0 dividido por 1 dá 0. 0 é uma resposta. Não é proibido dar 0. Tá? Mas quanto vale aquele carinha que a gente viu lá atrás? 0 sobre 0. A gente ainda não sabe resolver ele. Então, alguns têm solução. Quando você, no primeiro embate, acha a solução, beleza, está resolvido, tranquilo, passa para outra. Quando a gente chega numa coisa deste tipo aqui, ó, 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, que são as indeterminações clássicas, existem outras que a gente vai ver aqui, aí o negócio complica um pouco, né? Então vamos ver aí como é que a gente faz. Como é que a gente resolve isso? Seguindo, né? Nós vamos fazer essa tabela. Ó. Eu vou ensinar aqui uma técnica, infalível. Ela é braçal, ela é trabalhosa, mas é infalível, tá? Depois que a gente vir derivadas, eu vou ensinar uma outra técnica. Claro que depois disso aqui tem outro truquezinho que dá para fazer, algébrico. Mas depois que a gente fizer isso aqui, depois que a gente vir derivadas, vocês vão ver um truque poderosíssimo, mas a gente tem que saber derivadas antes. Tá? Seguindo. Então, ó, o truque aqui é fazer essa tabelinha. Se é para gente, se o limite é tendendo a 2, nós vamos fazer esta função aqui, tender a 2, por baixo e depois tender a 2 por cima. E daí a gente vai fazer aqui um ΔX. O ΔX a gente sempre vai fazer, nós vamos chutar, mas vamos combinar que a gente vai chutar coisas assim, ó, do tipo 1, 0,1, 0,01. Geralmente isso aqui é mais do que suficiente. 3 é mais do que suficiente para a gente já saber quanto é que vai dar isso. Então, primeiro, por baixo. Eu pego o x, tem que tender a 2, certo? Então, por baixo eu vou fazer 2 menos 1 dá 1. Vou fazer o fx
o f de 1. Tá? O f de 1, eu vou substituir o x por 1, e vamos ver lá, ó, 1 ao quadrado menos 4, divididos por 1 menos 2, dá 3. Aqui, por baixo, 0,1. Então, 2 menos 0,1 dá 1,9. Então, aqui vai ficar, ó, então esse fx vai ser o f de 1,9, tá? Que é igual ao quê? 1,9 ao quadrado menos 4 sobre 1,9 menos 2. Façam essa continha aqui. Então, peguem lá a calculadora de vocês, né? Se instrumentalizem aí e vamos fazer a conta. Menos 0,39 divididos por menos 0,39 divididos por 0,1 dá, por menos 0,1 vai dar, aqui dá 3,9. Ok? Aqui, 2 menos 0,01 vai dar 1,99. Aqui, 2 menos 0,001 vai dar 1,999. Aqui vai dar 1,9999. Tá? Aqui, então, a gente tem que fazer o f de 1,99. Aqui o f de 1,999. O f de 1,9999. Tá? Então, qual que é o lance aqui? A gente vai tender por baixo e depois vai fazer a conta por cima. Então, aqui, já vou fazer direto. Vocês vão fazer em casa aí. 3,99. Tá? E aqui vai dar 3,999. Aqui vai dar 3,9999. Vamos fazer agora isso vindo por cima. Então aqui eu tenho aqui qual que vai ser o meu x vindo por cima. Agora, então aqui é 2 mais 1. Então aqui é 3. Aqui eu vou fazer f de 3. Aqui é 0,1. Então é 2 mais 0,1 é 2,1. Aqui eu vou fazer f de 2,1. Aqui é 2,01. Aqui vai ser f de 2,01. Aqui vai ser 2,001. Aqui é f de 2,001. Aqui, 2,0001. A função de 2,0001. Então, aqui, ó, vamos fazer de novo aqui uma detalhada. Então, aqui vai ser 3 ao quadrado menos 4 divididos por 3 menos 2. Isso aqui dá 9 menos 4 por 1. Isso aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2,1 ao quadrado menos 4 por 2,1 menos 2 vai dar 2,1 ao quadrado menos 4 dá 0,41 divididos por 0,1. Que vai dar 4,1. Tá? Aqui vai dar 4,01. Vamos fazer. Então, aqui é 4,001. 4,0001. Tá? Eu vou chutando
um número muito parecido com o 2. Cada vez eu me aproximo mais do 2 por baixo e mais do 2 por cima. E vou espremendo essa função, tanto por cima quanto por baixo, me aproximando do 2, mas nunca chegando exatamente no 2, porque eu sei que exatamente no 2 dá problema na função. O que então que dá para a gente perceber? Ó? Isso aqui saiu de 3, foi para 3,9, 3,9, não. E aqui saiu de 5, foi para 4,1, 4,01, 4,0. Qual é o número que esse cara aqui está se aproximando? Aqui está se aproximando de 4 de baixo para cima. E aqui está se aproximando do 4 de cima para baixo. Qual deve ser o limite dessa função quando x tende a 2? Deve ser 4, né? Deve ser 4. Então, olha aqui. Se a gente analisar essa função depois, a gente vai chegar nessa seguinte conclusão. Ela era uma função que daria para resolver de uma maneira muito mais fácil. A gente podia ter notado antes que ela é um produto notável. Ela vem dessa função, a x mais 2 multiplicada por x menos 2. Tá? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, divididos por x menos 2. Tá? Isso morre, isso morre. Na verdade, essa função nada mais é do que a função x mais 2, que é uma reta que está representada aqui. Ó. Tá? Essa reta que está representada aqui nessa figura. Tá? Ó, quando o x é 0, ela passa aqui por mais 2, certo? E tem aqui o coeficiente angular, que é esse 1 que fica multiplicado aqui, que é cada x que cresce aqui, ó, cresce 1x aqui, cresce 1y aqui. Isso que é o coeficiente angular, né? E o 2 é sempre o número que passa na abscissa aqui quando o x é 0. Então, se a gente tivesse simplificado, isso ficaria limite de x mais 2 quando x tende a 2. Tá? Então, me desculpe, mas eu enganei vocês desde lá do começo. Tá? Fui enganando vocês até aqui, porque dava para fazer isso, desde lá do começo. Mas tem funções que a gente não percebe que dá para fazer isso. Então, eu ensinei uma técnica que sempre vai dar para vocês resolverem. Tá? É uma técnica braçal. Ela demanda tempo e demanda trabalho, mas você sempre resolve a parada. Tá? Então, isso aqui ia ficar 2 mais 2 igual a 4. Acabou, né? Fica facinho assim. Tá? Mas isso aqui que é importante a gente saber. Nem sempre é possível perceber o que fazer com aquela função para você determinar o limite dela. Então, essa técnica que eu ensinei aqui atrás, ela é infalível. Você sempre consegue fazer. Se não conseguir fazer, você prova que não tem limite, tá? Que é um dos assuntos que nós temos aí para frente. Então, seguindo aqui. Então, existem eventos nos quais a tendência de um dos lados não converge para o mesmo valor do outro lado. Então, nesse caso aqui, ó, a gente foi calculando o limite superior convergia para 4 e o inferior convergia para 4. Então, a gente sabia que era aqui. Mas pode existir função que, quando chega em determinado lugar, ela não converge para o mesmo valor do outro lado. Tá? Por exemplo, de raiz de x quando x tende a 0. Tá? Se você for traçar aqui uma função,
Quanto mais você vem aqui, mais ele vai chegando perto de zero. Desse lado aqui, do lado do positivo. Né? Então, raiz de x. Tá? Mas o raiz de menos alguma coisa, de menos 1, não é um número real. Aliás, se você traçar isso no gráfico real, ele nem existe. Geralmente, a gente trata os números dentro dos conjuntos reais. Nesse caso, quando a gente fala de limite. Então, nesse caso aí, a gente pode dizer que não existe. Vamos pegar tangente de x, que é um caso muito mais interessante. Então, tangente de x, vamos pegar aqui um gráfico, né? Então, vamos pegar aqui, quando tende a 90 graus. Então, vamos pegar aqui 90 graus, vamos pegar aqui 80 graus, vamos pegar aqui 100 graus, tá? 100 graus. Então, você pega lá, tangente de 100 graus. Tangente de 100 graus dá menos 5,7, tá? Então, dá um valor aqui. Tangente de 80 dá um valor 5,6. Tangente de 80 dá um valor 5,6. Tá? 5,6. Tá? Se você fizer... Deixa eu trocar aqui o... Se você fizer lá, tangente de 89, você vai pegar lá um número astronômico, dá lá 50 dá lá em cima, né? Então você vai ver que a curva da tangente é uma curva mais ou menos assim, tá? E a curva para cá é assim. Quando chega perto de 90 graus, tá? O limite de 90 graus, se você está tendendo de cima para baixo, ele tende a menos infinito. E de baixo para cima, ele tende a mais infinito. Entende? Então, é um caso típico de uma função que o limite exatamente em 90 graus não existe. Então, o limite de tangente de x, quando x tende a 90 graus, então faz lá, ó, tangente de 90 graus. Quanto que dá na sua calculadora? Tá? Se você fizer tangente de 90 graus, vai dar erro. Tá? Na calculadora. Porque é infinito. Aliás, ele nem sabe se é mais infinito ou menos infinito, porque depende de onde você estava vindo. Se você estava vindo de cima, é menos infinito. Se você estava vindo de baixo, é mais infinito. Entende? Quando isso acontece, a gente diz que essa função, isso aqui é uma função, isso aqui é uma f de x, que é igual a tangente de x, onde x é uma coisa em graus ou em radianos, né? Mas em graus está 90 graus aqui. Se fosse radianos, aqui seria 2π, né? Ela é uma função que neste ponto ela é uma função que ela é quebrada, tá? Ela não é contínua, função, não contínua neste ponto. Então, aquela técnica que eu ensinei aqui, que é infalível, trabalhosa, mas infalível, também pode mostrar isso. Se você for calcular por baixo e por cima tangente de x de 90 graus, você vai ver que, por um lado, ele tende a um valor absurdamente grande. Se você, de baixo para cima, o valor vai crescendo cada vez mais. De cima para baixo, o valor vai crescendo, vai decrescendo cada vez mais para um valor negativo. Então, você prova
que esse limite não tende para o mesmo valor. E você prova que essa função não é contínua naquele ponto. Tá? Então, isso acontece. Quer dizer, a não convergência de valores dos dois lados, dizemos que o limite não existe. Para a sua pesquisa, pode fazer sentido, por exemplo, se você está se aproximando de baixo para cima, pode fazer sentido você dizer que tende a mais infinito. De cima para baixo, tende a menos infinito. Mas isso é uma coisa que depende de contexto. E contexto é uma coisa muito mais de física, quer dizer, uma coisa aplicada, que tem um contexto em relação a alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que você está estudando. A matemática é uma coisa mais pura. Não? Quando você aplica a matemática, daí as coisas passam a ter contexto. Né? Limites podem tender a zero ou valores absurdamente grandes. Tá? Além, é claro, de qualquer outro valor. Lembra desse sinalzinho aqui de qualquer, né? Que a gente aprendeu lá no começo da disciplina. Aquele vídeo que eu falei que eu vou fazer sobre funções, eu vou ensinar a função que é a lemniscata de Bernoulli, que é uma curva desse jeito aqui. Foi baseada nela que fizeram esse símbolo do infinito. Então, eu vou pedir para que vocês façam uma tabelinha para ver se vocês entenderam esse limite de essa tabela aqui. Então, fazer 5 mais x por x ao quadrado. Então, vou deixar a tabelinha aqui para vocês fazerem. Essa aqui é a função. E daí vocês vão preenchendo aqui. Aqui acho que dá 4, né? Aqui deu 490, se não me engano. Aqui me ocorreu que alguém pode ter algum problema em fazer essa conta aqui. Quando você faz na calculadora menos 0,1 ao quadrado, você coloca lá, menos 0,1 ao quadrado, ela vai te responder menos 0,01, tá? Isso aqui está errado, né? Porque o que ela fez foi isso aqui, O que a calculadora faz é isso aqui, Então, quando você faz a f de x aqui, você tem que colocar o x, que é o menos 0,1 ao quadrado. E menos ao quadrado vai dar mais, né? Então, isso aqui vai dar isso aqui. Então, vamos ver lá o que vai dar por cima. Aqui vai dar 5 mais 1 vai dar 6 por 1 ao quadrado vai dar 6. Aqui foi 5 mais o x aqui é esse cara aqui, né? 0,1 divididos por 0,1 ao quadrado. Né? E deu isso aqui. Então, aqui vai dar 5 mais 0,01 divididos por 0,01 ao quadrado. 5 menos 0,0001. Isso aqui deu 499,990. Tá? Aqui vai dar por cima vai dar 0,0001. Aqui vai dar o f de 0,0001. Tá, então, por baixo um partiu de 4 e está indo para um número absurdamente alto, o outro partiu de 6 e está indo para um número absurdamente alto.
Tá na cara que quanto mais este número chegar perto de zero, mais ele vai chegar perto de... Alguém arrisca? Infinito. Tá? Então, o infinito simplesmente é um número muito, 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 muito grande. Que é, entre aspas, aí, um resultado também. Tá? Infinito não é propriamente um número, né? É uma entidade que foi criada aí, como a gente vai ver ainda na aula de hoje. Tá, ó. Um outro exercício aqui, ó. Claro que existem técnicas mais rebuscadas, algébricas, de você resolver isso e tal. Então vamos ver aqui o que vai dar isso aqui. Se eu pegar o 3, vai dar 3 ao quadrado menos 1 por x menos 3. Tá? 3 ao quadrado é 9 menos 1 por 3. Zero. Vai dar 8 por 0. A gente não sabe quanto é 8 divididos por 0. E dentro de limites é onde a gente encontra uma solução para isso. Então a gente vai fazer ali a mesma coisa, por baixo e por cima. Então o x aqui é 3. Opa, então aqui está errado, né? Aqui é 3, tá? E aqui o x está tendendo a 3. Beleza? Então aqui por baixo é 3 menos 1 vai dar 2. Aqui 3 menos 0,1 vai dar 2,9. 2,99. Tá? 2,999. 2,9999. Beleza? E aqui por cima é 3 mais o delta x, mais 1, vai dar 4. 3 mais 0,1 vai dar 3,1. 3,01. 3,001. 3,0001. Agora é só fazer os fx, né? Então é isso aí, né? A gente já chegou aí a algum resultado. Vamos ver aqui. Tá, então a gente chegou, aproximando por cima, a gente começou de 4 e ele já deu 15 aqui, né? E por baixo, em 2, ele já deu menos 3. Quanto mais chega perto de 3, maior é o número negativo para baixo. Então, aqui o comportamento dessa função, ela é de lá para baixo, lá para menos infinito. Tá? Então, provavelmente é uma função desse tipo aqui. E aqui também, quanto mais passou pelo 15, né? Quanto mais chega perto do 3, maior é o número, ó, mais gigantesco fica o número quando chega perto do 3. Então, provavelmente, é uma função desse tipo aqui, né? Então, ela vai crescendo para cá e vai crescendo para cá. Então, mas no ponto 3, ele não tem um limite, ele não tende para o mesmo número. Ó. Desse lado de cá, ele vai ficando cada vez mais gigantescamente negativo, e desse lado de cá, ele vai ficando cada vez mais gigantescamente positivo. Então, dá para a gente afirmar que do lado de cá, quanto mais perto do 3 ele chega, ele vai se aproximando do mais infinito, e desse lado por baixo, ele... Quanto mais perto do 3 ele chega por baixo, ele vai ficando mais perto do menos infinito. Então, exatamente no 3, essa função não tem limite. Tá? Então, essa aqui não tem
limite, tá? E por quê? Por que ela não tem limite? Porque vamos colocar f de x é descontínua em x igual a 3. Quer dizer, em x igual a 3, ela não tem continuidade. Ela vai lá para cima e vai lá para baixo. A resposta aqui não tem limite e ela é descontínua em x igual a 3. Se eu pedisse o limite dela em 4, daria para achar, né? Beleza? Por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu mudar até a cor aqui para não confundir depois. Se fosse em x tendendo a 4, vamos ver, vamos tentar direto. Seria 4 ao quadrado menos 1 divididos por 4 menos 3. Isso aqui daria 4 ao quadrado dá 16, menos 1 dá 15. 15 divididos por 1. Vai dar exatamente 15. Tá? Que era o valor que a gente descobriu aqui, ó. Tá? Ela teria o limite de 15. A gente nem precisaria fazer isso aqui, porque a gente jogando diretamente, a gente já descobriria o limite. Ela tem limite, por quê? Porque ela é contínua. Ela chegando por cima e por baixo, ela vai chegar no mesmo valor. Ela é contínua nesse ponto e, portanto, tem limite. E, nesse caso, é fácil calcular. Mas no 3, ela tem um probleminha ali, que é aquele ali. Beleza? Vamos... Professor, diga. Só assim, só para eu concluir. Sempre quando eu tenho uma possibilidade onde o denominador é zero ou aparecem os infinitos, eu já sei que naquele ponto haverá uma descontinuidade, correto? Nem sempre. Nem sempre. Pode acontecer o que aconteceu nessa aqui, ó. Que isso aqui era uma falsa. Ok. Né? Isso aqui era uma falsa, porque isso aqui daria para a gente dividir, né? Então não é sempre não. Uhum. Beleza? Ok, obrigada. Nem sempre dá para a gente perceber o... Tá? Então, aqui, se uma função tem limite num ponto P e seu valor coincide com o valor da função no ponto P, então a gente diz que ela é contínua. Isso é uma definição, né? A função f(x) do exemplo anterior não é contínua. É o que a gente definiu, né, no ponto 3 lá, que é aquilo que a gente descobriu aqui nesse gráfico, né? Portanto, a verificação de continuidade de uma função num ponto é feita exatamente da mesma maneira como a gente se calcula também, como a gente calcula o limite. Também a gente usa limite para isso, tanto para ver o valor da função num ponto, quanto para ver se ela é contínua naquele ponto. Ver se a direita e a esquerda do ponto da função, se ela atende o mesmo valor, é contínua. Né? Se não, é descontínua. Pelo menos naquele ponto. Existem valores que são contínuos, por exemplo, tangente, ela tem várias descontinuidades ao longo do tempo. Ela é uma função que, a cada vez que você chega, cada vez que você dá meia volta num círculo, ela tem uma descontinuidade. Então, a prova da indeterminação de 0 sobre 0, aquilo que eu já falei lá no começo, né? A gente chamava de x, né? Qual o x que satisfaz essa relação aqui? Né? Qualquer x, todos os x que a gente pode imaginar vão satisfazer essa relação. Portanto, isso é indeterminado, é a própria definição da indeterminação. Quando qualquer número serve, não pode ser determinado qual deles é o resultado. Então, é indeterminado. Aqui, só um alerta, né? O 1 sobre 0
o 1 sobre 0, ele é um número assim muito esquisito, porque o infinito é esquisito. Então, o 1 sobre 0, se alguém perguntar para vocês, tecnicamente, você vai fazer assim, ó, o 1 sobre 0, 1 sobre 0 é x, tá? 1 dividido por 0 é igual a x. Isso significa que se eu pegar o x e multiplicar por 0, tem que dar 1. Qual x multiplicado por 0 vai dar 1? Aqui não é todos, não, é nenhum. Você consegue imaginar um número x que multiplicado por 0 vai dar 1? Não existe um número. Não existe nenhum número capaz de a gente imaginar dentro dos números reais que satisfaça essa condição. Tá? Então, a gente diz que é indefinido ou impossível. Essa é a resposta oficial matemática. Mas, existe um porém. Tá? Em algumas situações, é viável você fazer a afirmação que 1 sobre 0 é infinito. Tá? Quer dizer, se você pegar aqui 1 sobre x e pegar o x por um lado, cada vez vai diminuindo x, ele vai tender a infinito por um lado, menos infinito por outro. Não é uma função contínua, claro, mas não dá para dizer que existe limite dessa função. Mas em algumas situações, tá? Em algumas situações, você pode usar em situações muito limitadas. É muito comum a gente usar dentro da disciplina de limites, tá? Mas a resposta mais correta mesmo, matemática, seria indefinido ou impossível, tá? Então vamos ficar com essa aqui, indefinido ou impossível, até que a gente se aperfeiçoe mais nessa questão aí. A questão do zero elevado a zero. Este zerinho aqui de cima, na verdade, é m menos m. M menos m, ou x menos x, tanto faz, né? M menos m é zero, não é? Isso aqui, ó, isso aqui é igual a zero. Tá? E 0 elevado a m é 0 elevado a n, e 0. Isso aqui eu posso dizer que é 0 a m vezes 0 elevado a menos m. Tá? É uma das propriedades de quando a base é a mesma, você soma os expoentes. Tá? E você pode fazer o que a gente fez aqui, ó. Um 0 elevado a m, e 0 elevado a menos m é o 0 embaixo elevado a m, que é isso aqui. Tá? E 0 elevado a qualquer coisa é uma propriedade da exponenciação que a gente já estudou, é zero. E 0 sobre 0 é indeterminado, como a gente já demonstrou lá atrás. Aqui estão outras indeterminações. Tá? Todas elas, na apostila, estão demonstradas através da propriedade de 1 sobre 0 igual a infinito. Tá? Mas, como eu acabei de demonstrar 2 slides atrás, essa propriedade deve ser utilizada com muita cautela. Então, atualmente, não é muito apropriado usar ela. Né? Então, eu não vou mais passar isso para vocês, embora esteja lá na apostila ainda. Então, outras indeterminações. Infinito sobre infinito. Tá?
Desculpa, menos infinito. Quanto é uma quantidade absurdamente grande menos uma quantidade absurda? Você pode pensar que é zero? Não, mas não é. O infinito é uma quantidade especial. Ele é uma quantidade indeterminada. Ele é uma quantidade tão especial que não dá para dizer que infinito pertence aos números reais. O infinito ele não pertence ao conjunto dos números reais. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Ele é uma entidade, infinito é uma entidade especial. O zero vezes infinito, tá? É indeterminado também, tá? Aqui era fácil provar. Zero vezes infinito, se o infinito é 1 sobre zero, é igual a 1 sobre zero, que é igual a 0 sobre zero. 0 sobre zero a gente já provou que é indeterminado, isso é indeterminado também. Mas vamos esquecer essas provas. Então 0 sobre zero é indeterminado, 0 vezes infinito, né? 0 sobre zero é indeterminado, infinito é indeterminado. Essas duas são as indeterminações mais clássicas que existem. O mais e o menos infinito também são indeterminados, e é isto aqui que gera essa afirmação aqui, ó. Tá? E essa aqui. Tá? Elas são quantidades indeterminadas. Se elas são quantidades indeterminadas, eu também não posso dizer isso aqui. Ó. Se eu não posso determinar, eu não posso dizer que infinito menos infinito seja zero. Né? Então, é complicado. Então, aqui, infinito elevado a zero ou menos infinito elevado a zero também é indeterminado. Zero elevado a zero é indeterminado. O infinito elevado a zero é indeterminado. Agora, isto aqui é uma coisa muito interessante. Né? O 1 elevado a infinito é indeterminado. Você fica pensando assim, ó. Pô, se eu pegar 1 vezes 1, é 1. Vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vai ser 1. Se eu fizer isso infinitas vezes, dá a impressão que ele vai ser 1. Mas lembre-se que infinito é uma quantidade indeterminada. Ele não pertence, ele é uma entidade especial que não pertence ao conjunto dos números reais e portanto, a gente não pode fazer as operações normais que a gente faz com a aritmética básica. Então, isto aqui é considerado uma indeterminação. Esta aqui, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque parece que 1 elevado a infinito é 1, mas não é indeterminado. Mas, por incrível que pareça, 0 sobre infinito é 0. Tá? Então, isso aqui também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. As limites, as operações fundamentais com limite. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Nós já estamos no final aqui, hein? Então, operações fundamentais com limite. O que eu tenho aqui? Ó? O limite de uma soma é a soma dos limites. Tá? Então, olha aqui. Ó. O que quer dizer isso? O limite de x ao quadrado mais 2x com x tendendo a 7 é igual a limite com x tendendo a 7 de x ao quadrado mais limite de x tendendo a 7 de 2x. Entenderam isso? Então, U e V são
são funções quaisquer. Tipo, x ao quadrado mais 2 são funções. Funções é uma coisa, é uma equação que tem lá um x, um y, um z dentro, né? Quaisquer. Tá? Então, o limite de uma soma é a soma dos limites, o limite de uma subtração é a subtração dos limites, o limite de uma multiplicação entre funções é a multiplicações entre os limites das funções. Beleza? Então, aqui, ó, limite com x tendendo a zero de x ao quadrado vezes x ao cubo é igual a limite de x tendendo a zero de x ao quadrado vezes limite de x tendendo a zero vezes de x ao cubo. Você pode resolver junto ou em separado e depois multiplica o resultado. Tá? Então, vocês têm vários exemplos lá. A mesma coisa que acontece para multiplicação acontece também para divisão. Tá? Então, o limite da divisão entre funções é a divisão entre os limites das funções. Tá? Isso é uma coisa bacana, isso. É impressionante, mas funciona. O limite de uma função elevado a um expoente, m já não é uma função, m é uma constante. Constante. Tá? Então, o limite de uma função elevada a uma constante é o limite daquilo, da função, elevado a constante. Então, vamos supor aqui, ó, limite de sei lá, x ao quadrado mais 2 elevado a 3 de x tendendo a 1 vai ser o limite de x ao quadrado mais 2 com x tendendo a 1, tudo isso elevado a 3. É a mesma coisa. Você pode calcular isso primeiro e fazer isso, ou calcular tudo isso junto. Tá? Aqui, elevar a m ou elevar a 1 sobre m é a mesma coisa. Então, isso aqui e isso é a mesma propriedade. Assim como esta e esta aqui. Né? Então, limite da raiz quadrada de u é a raiz quadrada do limite de u. U e v, lembrando, são funções quaisquer. Tá? O limite do logaritmo de uma função é igual ao logaritmo do limite de uma função. Então, ó, o limite do logaritmo de x ao quadrado, quando x tende a 7, por exemplo, é igual ao logaritmo do limite daquela função. A função é quem? A função é esse x ao quadrado. E x ao quadrado é quando o x tende a 7. Tá? E esta última aqui é da função de u elevado a v, que é, isso aqui é uma função elevado a outra função, tá? Então, vamos fazer aqui deste lado. Então, o limite, vamos pegar duas funções aqui, ó. 2x ao quadrado mais 7 elevado a x ao quadrado menos 2. Então, o limite disto aqui
com x tendendo a, sei lá, 3, vai ser igual ao quê? O limite de 2x² mais 7, tá? Com x tendendo a 3, elevado ao limite de x² menos 2, com x tendendo a 3. Essa é bem esquisita, né? Mas é isso aí. É assim que a gente resolve. Então, procurem lá os exercícios que tem na lista para resolver, né? Professor, Tá, elas são completamente diferentes. Por quê? Porque este M aqui, isso aqui é uma constante. tá. Ela é uma constante. Ó. Isso aqui é um valor. É um valor, a gente chama de valor escalar, né? Escalar. Uhum. Ele é um valor tipo 1, 2, 4, 7,2. É um número Uhum. real. Ok. Tá? E o V, ele é uma função. Então, Ela é uma função. Função sempre tem uma incógnita dentro, né? Um sim, X, um Y, um Z, um tal, né? Que é isso aqui, ó. tá. Né? Entendi. Beleza? Beleza. Então, U e V são funções. O M, A, Bzinha, tal, ele é uma constante. Então, é muito diferente, é muito importante a gente saber a diferença. Tanto que aqui, ó, quando eu dei o exemplo aqui, ó, isso aqui é uma constante, né? Sim. Tá? E aqui, essa aqui é uma função. Geralmente a gente. É que isso é uma notação, claro, você não é obrigado a saber, né? Mas U, V, W, geralmente são funções, né? A, B, C, M, geralmente são constantes. Ah, ok. Então, cada área tem suas especificidades, né? Por exemplo, a física, tem que ser com maiúsculo, né? A física é assim, se você tem uma letra maiúscula, significa um valor contínuo. Se você tem uma letra minúscula, significa um valor alternado no tempo. E aqui, alguns limites fundamentais. Não sei se isso cai na lista, mas só para vocês saberem que existe zilhões de outros. Existe um livro que eu passei para vocês lá, acho que na primeira aula, que é Fórmulas, Fórmulas e não sei o que, matemáticas lá. É do Spiegel. Tá? É um livro vermelho, grande, tamanho A4, que tem, por exemplo, tem dezenas, às vezes centenas. Vai ter lá centenas de integrais, centenas de derivadas, séries. Então, praticamente todas as equações que existirem lá, matemáticas, tal, não todas, né? Mas a maioria você vai achar lá. Aqui a gente está vendo só alguns, né? Então, por exemplo, seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Então, como é uma coisa muito difícil de demonstrar, geralmente na matemática, ou na física, ou na engenharia, ou na, sei lá, alguma disciplina que precise disso, ou em sistema, quem estuda comunicações e redes, quem precisa disso, o professor passa lá uma aula, 1, 2 horas, provando isso uma única vez, daí o cara decora. Ah, isso aí é 1. Quando aparecer isso na minha frente é 1. Quando aparecer esse treco aqui,
esse outro aqui na minha frente, aí eu já sei que é E. Pronto, substituo por E, né? A mesma coisa que a x menos 1 sobre x é logaritmo neperiano desse azinho aqui, né? E, então, isso que significa limites fundamentais. São coisas recorrentes, que são recorrentes em algumas ciências, né? Eu, particularmente, tirando a primeira aí, as outras nunca vi aparecer naturalmente na minha frente, né? Então, só estou dizendo aí que existe, tá? E por último, tem, tá até numa cor diferente aqui, a regra de L'Hopital. Não vamos ver aqui, tá? Até vou tirar daqui, mas é uma regra que quando der zero sobre zero e infinito sobre infinito, a gente vai rapidamente resolver isso através de uma outra técnica, que é derivar em cima e embaixo, e aplicar de novo o x no que sobrar, e a gente resolve bem rapidinho isso. Mas antes disso, a gente tem que aprender derivadas, tá? Que é um dos próximos assuntos aí do nosso curso, né? Então, a gente vai ficando por aqui, e é isso. Tá aí a aula. Quando vocês precisarem, é só voltar. Ó. Na número 40, é só aplicar a propriedade ali que o professor passou, né? Naquelas regrinhas. A número 40, no caso, não teria uma resolução, é uma... Número 40? Isso. Ela entra... A resolução, sim, porque, na verdade, você pode fazer por várias, né? Mas se você dividir, lá em cima tem x ao quadrado por x, menos x por x. Divide em cima, divide o que está em cima por x, que é o que está embaixo, fica x menos 1, né? E daí o limite fica... Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Vamos resolver aqui. Pera lá. Só pegar... Tá, então aqui eu tenho... vocês estão vendo aí, né? Então, x ao quadrado menos x... Se você... Isso aqui é divididos por x, né? Se você fizer essa conta aqui, ó, x ao quadrado menos x divididos por x. Deixa eu melhorar a minha letra aqui, tirando um vídeo da... Tá, então, ó, x ao quadrado divididos por x dá x, certo? Menos x dividido por x dá menos 1. Tá? Você pode fazer aquilo lá de chavinha, como vocês sempre aprenderam. Fazendo aqui, multiplica isso aqui por isso aqui, fica x menos 1 vezes x, fica x ao quadrado menos x. X ao quadrado menos x aqui, isto menos isto, se você fizer a conta, vai dar zero. Então, isso aqui é uma divisão exata. Tá? Então, isto aqui pode ser substituído por x menos 1. Tá? Não sei se é isso que você falou, acho que é, né? Limite de x tendendo a zero dessa função. A função fica só isso. Substituir direto, aqui é uma setinha, tá? Substituir direto o zero no x, vai ficar zero menos 0, né? Menos 1. Que vai ficar menos 1. Acabou, deu um número exato. Então, está resolvida essa questão, né? Ok, agora entendi. O que é aí que... Não, agora entendi. Tá, beleza. Essa aqui, por exemplo, essa aqui tá meio na cara, né? Lembram lá do... Quando você tem lá, ó... Ué?
Tá. Quando você tem x mais a por x menos a, você vai ter o quê? Ó? X ao quadrado mais ax menos ax menos a ao quadrado. Então, você tem esse ax com menos ax morre, fica x ao quadrado menos a ao quadrado. Não está muito parecido com isso aqui, ó? Isso aqui é x ao quadrado menos, isso aqui é 4. 4 ao quadrado, tá? Então, tá muito parecido. Lembra daqueles produtos notáveis, né? Então, como é que a gente... O que eu fiz aqui? Sumiu lá, ó. Então, isso aqui a gente pode modificar para isso, ó. X mais 4 vezes x menos 4 divididos por esse x menos 4 aqui, né? Divididos por x menos 4. Bom, então, multiplicando em cima, este cara aqui morre com este cara aqui. Aqui vai sobrar só x mais 4, que é a função. Agora é simples, é só fazer o limite de x tendendo a 4, é isso, né? Dessa função aqui, ó. Não precisa nem colocar o parênteses, porque a gente sabe que a gente faz assim, ó, limite de uma coisa, que é aquilo que você está tirando limite, e aqui embaixo é o lugar de você colocar a tendência do x, né? Então, limite de x mais 4. Primeira coisa que a gente faz, substituir de cara. Fica 4 mais x mais 4. O x era esse lugar aqui. Fica 8. Acabou. Tem um resultado exato. Então, a gente pode dizer que o limite de x ao quadrado menos 16 por x menos 4, com o x tendendo a 4, é igual a 8. Acabou. Está resolvido. Né? Tentem fazer esse 39 aqui. Então, o primeiro passo sempre é a substituição, né? No lugar do x ao quadrado, menos 7 vezes isso aqui, mais 10, por o x mais 5. Tá? Eu simplesmente substituo. Tá? Este 5 aqui vai aqui. Então, vai aqui. Professor, uma pergunta que pode parecer tola. Mas por que no exercício anterior eu simplesmente não substituí o 4 no x ao quadrado menos 16? Se o primeiro passo é a substituição. Porque, no primeiro aqui, ó, porque se você fosse substituir, ia dar 4 ao quadrado menos 16 por... Isso ia dar 0 aqui na minha conta. Ia dar 0. Ia dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 não é resposta. Ah, tá. Mas ela pode ser uma resposta também, não pode? A resposta que não é resposta? Ela é uma resposta que não é resposta. A primeira indeterminação que você acha é um indício de que você usou um método inapropriado. Entendi. Tá. Você tem que... E, de fato, quando a gente fez de uma maneira diferente, nós chegamos num valor exato aqui, que foi o 8, né? Então, ela tem uma... Se você pegar essa função por essa aí e for jogando os valores por cima e por baixo, você vai chegar em 8 também.
né? Tá. E aqui, algebricamente, nós chegamos em 8. Mas a primeira substituição deu isso. Desculpa, eu nem fiz porque acho que eu olhei ali e vi... Só para eu entender como que eu começaria, né? Se tinha alguma particularidade entre as duas, de diferença que eu não tinha entendido. Mas então, quando eu podia ter substituído, chegado no valor indeterminado. Não, vamos fazer de outro jeito. Porque o indeterminado, embora seja uma resposta, também não é uma resposta. O indeterminado, neste caso ali, era uma resposta falsa. A resposta do indeterminado você só pode usar se você provar que ela é descontínua. Então, só é indeterminado se for descontínua. Descontínua. Tá. E quando que ela é descontínua? Quando que ela é descontínua? Ela é descontínua quando o limite por baixo, vindo por baixo, né? Por baixo. Então, vou deixar escrito assim, né? O limite por baixo é diferente do limite vindo por cima, feito por cima, né? Calculado. Vou colocar calculado por cima. Só quando você provar isso que você pode falar é indeterminado. Beleza? Se não, a indeterminação é só um indício de que você tem que usar uma outra técnica. Vocês, acho que quem nunca viu limite jamais enfrentou essa situação em matemática, né? Que é o seguinte, você chegar num resultado e aquele resultado dizer, não, esse caminho que você tomou não é apropriado, escolha outro caminho, né? Até agora, tudo que a gente viu, não importava o caminho que você escolhia, ele sempre dava resultado, né? Agora nós chegamos a situações em que a gente precisa, às vezes, escolher um caminho diferente para poder chegar naquele resultado, né? Que é o caso dessa 38. Né? Não é o caso da 39. A 39 sai direto. Ó, né? Aqui você vai ter 5 ao quadrado aqui dá 25, menos 5 vezes 7 dá 35, mais 10. 25 menos 35 dá menos 10, mais 10 vai dar 0. Tá? Aqui, 5 mais 5 dá quanto? 5 mais 5 dá 10. Tá? Não deu 0. Então, 0 divididos por 10 é um valor que a gente conhece bem. É o 0. Tá? Deu 0. 0 é um valor. Um valor real é um valor inteiro. Né? É um valor aí que foi descoberto por último, mas é um valor. Então, essa aqui, o primeiro passo já deu certo. Né? Então, quando depois do primeiro passo der uma indeterminação, você tem que escolher outro caminho. Ah, tá, agora eu entendi. Mas eu posso começar tudo pela substituição. Tudo pela substituição. Beleza. Tá? Não deu substituição? Tenta a álgebra. Se você acha muito complicada a álgebra, porque às vezes a gente não consegue enxergar o que a gente tem que fazer, parta para a solução da tabelinha. Aquela não falha nunca. Se você calcular por baixo, for chegando no mesmo valor do que o cálculo calculando por cima, então aquele valor que tem a congruência, né, que ele tende pelos dois lados, é o valor do limite. Se tender para um valor diferente para dos dois lados, daí não tem um limite. Ou, pelo menos, é uma função que você tem que pensar duas vezes o que ela significa, né? Que é o caso da tangente. A cada meia volta no círculo, a tangente pula do mais infinito para o menos infinito.
né? Então, é uma descontinuidade na linha que traça a função no gráfico. Ela não é contínua, né? Ela não segue. Ela é como se fosse um passo. E às vezes acontece de, por um lado, ter um valor bem específico, tipo 0, 1, 10, menos 20, 3,4, e pelo outro lado, pode ter um valor absurdo, que é 0, ou um valor mais ou menos infinito, ou um valor diferente. De qualquer forma, deu diferente, ela não é contínua naquele ponto. Ela pode ser contínua em infinitos pontos, mas naquele que você está calculando, ela não é. E você, o único jeito de você saber com certeza é pela tabelinha. Porque mesmo pela álgebra, às vezes a gente não sabe se a gente usou todos os truques de álgebra. Porque a álgebra é uma coisa imensa, enorme, né? Tá cheio de truques. E a gente não lembra todos na hora que a gente está trabalhando, né? Então, o truque da tabelinha sempre vai resolver. Mas o primeiro embate é a substituição. Se deu, acabou. Vocês podem até fazer, ó, se não deu pela substituição, vá para a tabela direto. Você sabe que você vai levar um tempo maior, mas sempre vai resolver. Beleza? Olha aqui tem um limite interessante, ó. E tem um limite interessante. Tá? Primeiro passo, substituição. Tá? Então vamos ver o que dá. Deu logaritmo neperiano de 10 menos 10, que é logaritmo neperiano de 0. Se você vai lá na calculadora, tira logaritmo neperiano de 0, dá... vai dar igual aquele lá. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Sim, sim. Sim, então. Deu uma travada na minha... Aqui deu erro, né? Tá, acho que voltou. Sim, deu erro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Tem algum processo ocupando muito recurso da minha máquina. Tá, então deu erro. Então, ó, a gente sabe, opa, não vai dar para calcular isso, né? Então vamos direto lá para a tabelinha, tá? Então vamos fazer uma aproximação por cima e por baixo. Então vamos fazer aqui por baixo e por cima. Tá. Então vamos colocar aqui 1, 0,1, 0,01. Vamos ver como é que se comporta, né? Então o x é 10. Então aqui por baixo a gente vai aproximar x menos 10 menos 1 vai dar 9. 10 menos 0,1 vai dar 9,9. 10 menos 0,01 vai dar 9,99. Beleza? Por cima vai dar... aqui vai dar 10 mais 1 vai dar 11. 10 mais 0,1 vai dar 10,1. E 10 mais 0,01 vai dar 10,01. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui vai dar logaritmo neperiano de
10 menos 9. Aqui, logaritmo neperiano de 10 menos 9,9. Aqui, logaritmo neperiano de 10 menos 9,99. Primeiro eu vou colocar aqui os valores, né? Aqui vai dar logaritmo neperiano de 10 menos, aqui é menos, né? Opa, não, aqui é... Aqui deu 11. Então, 10 menos 11. Logaritmo neperiano de 10 menos 10,1. Logaritmo neperiano de 10 menos 10,01. Tá? Bom, vamos trocar a cor aqui. Este cara aqui deu logaritmo neperiano de 1. Tá? Logaritmo neperiano de 1 existe? Existe. Tá? Então, aqui vai dar... eu vou transferir esses resultados para cá, tá? E esses resultados para cá. Então, este cara aqui vai dar logaritmo neperiano de 1, deu 0. Tá? Aqui deu logaritmo neperiano de 10 menos 9,9 dá 0,1. Que dá logaritmo neperiano de 0,1 dá menos 2,3. Aqui vai dar logaritmo neperiano de... Não, aqui é menos 1, né? 10 menos 10,1 é menos 0,1. Se você jogar na calculadora, nem precisa jogar, mas logaritmo neperiano de menos 0,1 vai dar erro, tá? Existe, mas o resultado é complexo, é um número complexo. Acho que eu até já coloquei lá para vocês como curiosidade, mas eu não vou cobrar esse tipo de coisa aqui. Aqui basta você saber que não existe, tá? Então, não existe dentro dos números reais, né? Aqui também de 0,01, tá? Não existe nos números reais, tá? No conjunto dos números reais ele não existe. Não vou entrar, não vou judiar de vocês, tentando fazer vocês calcularem esses limites. E por cima, aqui vai ficar, aqui fica limite de logaritmo neperiano de menos 1. Tá? Se você for olhar também, pode tentar fazer, ó, logaritmo neperiano de menos 1. Vai dar erro também. Então, é outra coisa que não existe dentro dos números reais. Tá? Aqui vai dar logaritmo neperiano de Ô, gente, eu estava fazendo esse lado, né? Aqui que é logaritmo de menos 0,1. Também não existe. Aqui logaritmo neperiano de menos 0,01. Também não existe. Que é isso aqui, ó. Eu errei na hora da transferência aqui. Então, deixa eu apagar.
Vamos até fazer com outra cor aqui. Tá. Este cara aqui fica logaritmo neperiano de 1. Tá? Este cara aqui fica logaritmo neperiano de 1. Desculpe, mas esse negócio de transferir a tabela, eu fiz ela muito estreita. Aqui fica logaritmo de 10 menos 9,9, fica logaritmo neperiano de 0,1. E aqui, logaritmo de 0,01. Esses logaritmos existem. Logaritmo de 1, pode fazer lá. Logaritmo de 1 vai dar 0. Logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Logaritmo de 0,1. Qualquer número entre 0 e 1, o logaritmo dele é um valor negativo. O logaritmo de 0,1 é menos 2,3. E aqui, veio daqui, né? Logaritmo neperiano de 0,01. Menos 4,6. Bom, então, o que a gente vê? Essa função aqui, vamos desenhar ela aqui. E aqui o valor de 10. Essa função aqui, o 10 é o limite aqui, né? Então, quando eu estou me aproximando, esse aqui é aproximação por cima, tá? Isso aqui por cima é esse lado aqui, por cima. Então, nesse lado aqui, todo esse lado aqui não existe, tá? Ou, acho que né? Não existe por esse lado aqui. E quando eu me aproximo por baixo, que é isso aqui, eu tenho esses valores. Tá? Vai chegando ali, chegou no 0, quando chega lá no logaritmo de 1, aqui é 0. Né? De 9, desculpe. De 9, ele é 0. De 9,9 é menos 2,3. Menos 2,3. Então, é alguma coisa que vai lá para o menos infinito. Cada vez vai aumentando. Então, de um lado, ele tende a menos infinito, do outro lado, ele não tende a nada, não dá para calcular. Tá? Deste lado aqui, a solução é complexa. Tá? E eu não ensinei isso para vocês, mas quem quiser saber como faz, tem lá um vídeo no YouTube que, se não me engano, eu já deixei como curiosidade ali no Google Class. Tá? Então, qual é o resultado? O resultado disso? O resultado disso aqui vai ser indeterminado. Que, nesse caso, é a mesma coisa que não existe. Agora, se fizer algum sentido você se aproximar por baixo, por exemplo, vamos supor que a sua pesquisa é alguma coisa de remédio. Se fizer algum que você pode se aproximar por baixo, vamos supor que o X seja miligramas de dose. Tá? Então, você sabe que acima de 10 miligramas, você não sabe qual vai ser a reação aqui. Tá? E você sabe que, vamos supor que essa reação seja positiva, essa negativa. Você saberia que
você teria que dar uma dosagem abaixo de 9 para ter uma reação aqui positiva. Né? Nesse caso, você se aproximando pelo lado de baixo faria sentido o seu pensamento. Mas depende muito do que essa curva representa. Matematicamente, naquele ponto de 10, é um negócio complicado. Por baixo se aproxima de menos infinito, por cima eu nem consigo calcular o limite, porque a solução vai para o campo dos números complexos. Tá? Querem escolher alguma outra aí? Ó, essa aqui de baixo, ó, que tranquila. Ó, a primeira coisa aqui, se você faz, vai dar 4 menos 4 por 2 menos 2, que dá 0 sobre 0. Tá? Que é indeterminado. Mas se você olhar para isso aqui, você vê que tem solução. Ó, 4x menos 4 por 2x menos 2. Dá para ver assim, ó, que eu tenho uma coisa aqui que é x menos 1. X menos 1 vezes 4 vai dar 4x menos 4. E embaixo eu tenho duas vezes o x menos 1. Beleza? Que vai dar isso, ó, 4x menos 4 em cima e 2x menos 2 embaixo. O x menos 1 em cima com o x menos 1 embaixo morre. Fica 4 sobre 2, fica 2. Então, ó, eu só resolvi isso aqui, né? Então, isso aqui eu posso dizer que é limite de 2 quando x tende a 1. Putz, não tem nem sentido, porque eu não tenho nenhum x aqui para tender a 1. Então, o limite de um valor constante é o próprio valor constante, é 2. Acabou. Tá? Não importa para onde o x tenda. Neste caso aqui, ele sempre vai ser igual a 2. Neste caso aqui, né? Eu acabei de perceber que vocês não veem minha... Embora meu mouse seja gigantesco, vocês não conseguem ver ele. Nesse modo da canetinha, né? Mais alguma dúvida? Vamos ver se tem... Ah, depois tem derivado. Pô, a gente resolveu quase todos aqui. Tá, este aqui, ó. Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse aí. Alguém fez? Primeiro a gente pega aqui o menos 1. Vamos substituir. Menos 1 mais 1 vai dar... Vai dar 1 mais... Que menos com menos, né? Menos vezes menos. Vai dar mais 1 mais 1. Quanto deu? 3. Primeira coisa, substituindo. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Menos vezes menos 1 vai dar mais 1 de novo. Então, 1 mais 1 dá 2. Mais 1 dá 3. É o resultado. Então, o limite de x ao quadrado menos x mais 1. Com x tendendo a menos 1 vai dar 3. Tem uma coisa que a gente comete sempre um deslize, que é o seguinte: tentar fazer a coisa de cabeça, né? Então, essa aqui, eu erro se tentar fazer de cabeça. Quando eu fiz ela de cabeça e dei 5 minutos para vocês fazerem, para mim tinha dado 0. Né? Mas daí, quando você vai escrevendo devagar aqui, ó, você escreve e tem certeza que a linha de cima você passou para de baixo corretamente. Daí você não erra, né? Passos pequenos. Tá? Este aqui, ó.
Primeira coisa, você vai lá, 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8 divididos por... Por enquanto eu estou só nessa função, né? Divididos por 2 menos 2. Isso aqui vai dar 4 menos 12. 4 menos 12 é 12, né? Tá certo. Mais 8. 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui dá 0, né? E 2 menos 2 dá 0 também. Então, 0 sobre 0 significa que o primeiro embate deu indeterminado. Mas essa é a resposta? Não. A gente não sabe qual é a resposta, né? Então, esta aqui também, a não ser que eu esteja muito errado, também é difícil. Vocês podem tentar fazer isso, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 divididos por x menos 2. Como aparece um menos aqui, isso aqui é na hipótese de x menos 2 vezes x mais um qualquer a aqui, é na hipótese disso poder ser dividido, né? Podemos até seguir esse caminho. Vamos ver onde é que dá. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 2x mais ax menos 2a. Tá? Isso aqui vai dar x ao quadrado mais a menos 2x menos 2a. Então, olha aqui. Vocês têm que ver, ó, x ao quadrado, isso é igual a esse cara aqui, o x ao quadrado. Deixa eu mudar de cor aqui, senão vai dar... Tá. O a menos 2 teria que ser igual a este menos 6. E este menos 2a teria que ser igual a 8. Então, vamos ver aqui. Ó. Se a gente isolar o a aqui, vai dar 8 por menos 2, que vai dar menos 4. Vamos ver se é isso. Menos 4, vamos jogar para essa outra. Menos 4 menos 2 dá, olha aqui, ó, menos 6. Então, este é um caminho. O caminho de dividir aqui. Então, isso aqui divididos por... quanto é que deu aqui? X... Eita... Sumiu de novo minha caneta aqui. Aqui deu, então, x menos 4. Vamos ver se isso dá certo. X menos 4 vezes x menos 2, fica lá x ao quadrado menos 4x menos 2x mais 8. X ao quadrado menos 6x mais 8. Bom, isso aqui é um caminho, ó, porque deu exatamente isso aqui que a gente precisa. Então, a gente pode substituir essa função, fica limite de x tendendo a 2 de x menos 2 multiplicados por x menos 4. Mas eu, particularmente, acho muito difícil esse caminho. Porque nem sempre a gente consegue enxergar qual é o valor, né? Mas essa aqui é a técnica que eu passei para vocês para saber qual é o produto notável que está em cima. Uma vez que nós fizemos isso aqui, que eu particularmente considero um caminho que nem sempre a gente consegue enxergar, a gente pode cortar esse com esse e fica simplesmente limite com x tendendo a 2
de x menos 4. Tá? Substituo, fica 2 menos 4, fica igual a menos 2. Acabou. Está resolvido. Tá? Ou, não quer esse caminho difícil? Não. Passa a tabela. Faz por baixo e por cima. Com certeza, vai demorar um pouco mais, mas com certeza você vai chegar no menos 2 aqui no meio. Beleza? Mas quem conseguir se sentir confortável seguir por esse caminho aqui, que é o caminho algébrico, na sala de aula deve ter algumas provas para vocês verem as questões que caíram lá sobre limites. Por mim, tudo ok, professor. Obrigado de novo pela aula, pela paciência. Obrigadão. Eu que agradeço a paciência e a coragem de vocês, né? Eu sei que é difícil, não é fácil enfrentar uma coisa tão concentrada assim, né? Sim, mas tá bom, professor. Obrigado mais uma vez aí, tá? Falou, beleza. Valeu ao grupo. Um abraço para esse lado do mundo aí. Valeu, professor. Obrigado. E para o resto de vocês aí, continuem se cuidando, tá? Bom dia, doutor. Obrigada. Obrigado, professor. Beleza. Tchau, tchau. Se cuidem aí.